Bom, e nesta terça-feira, o governo Lula anulou o leilão para compra de arroz importado. A decisão ocorre depois das suspeitas levantadas pela oposição a respeito de irregularidades na compra de 263 mil toneladas de arroz no último dia 6 de junho. Nenhuma das empresas vencedoras do leilão tem histórico de atuação no mercado do cereal. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, um novo leilão será realizado para contratar empresas com capacidade técnica e financeira. Decidimos, então, suspender este leilão. Aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão. Vamos proceder dessa forma. E vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões, com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira. Por esse motivo, a decisão é anular este leilão e proceder um novo, mais ajustado, vendo todos os mecanismos possíveis da gente contratar depois empresas com capacidade de entregar arroz com qualidade, a preço barato para os consumidores. Depois desse anúncio, o deputado tenente-coronel Zuco, autor do requerimento na Câmara para investigar a compra do arroz pela Conab, disse a jornalistas que a decisão do governo em anular o leilão trata-se de uma confissão de culpa. Prestem bem atenção. Confissão de culpa. Nós já tínhamos alertado o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, tinha já feito a sua colheita em condições claras, transparentes, ditas pela Farsul, pela Federa Arroz, que teríamos condições de suprir o mercado interno. O ato do governo federal foi assodado, irresponsável e desumano, porque o Rio Grande do Sul clama por ajuda. Esquecendo essa parte em que o governo não teve consideração nenhuma com os gaúchos, apresentamos a proposta de abertura de uma CPI. Já temos próximo de 100 assinaturas e, como esperado, o governo notou que o que ele tinha feito era um erro, mas, conversando agora com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com deputados federais e senadores, nós vamos avançar, vamos continuar colhendo as assinaturas desta CPI do arrozão. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se recusou a responder à pergunta de um jornalista sobre a quantidade de empresas que tinham fragilidades e venceram o leilão de arroz do governo. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. Por isso... Não, a gente, agora, o que a gente... Agora, o que é fato dizer é que o mecanismo precisa ser dado a transparência ao governo antes. Nós não podemos mais ficar sabendo depois do leilão quem que se habilitou e quem ganhou. Nós vamos saber... Ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é menos relevante. Não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Silvio Navarro, muito boa noite. A novela do arroz continua. Que papelão do governo. Então, semana passada houve aí esse leilão, arremate de 263 mil toneladas de arroz. E agora, esse anúncio, hoje de manhã ainda, então, pelo presidente da Conab, aí, o Edgar Preto, anulando o leilão. Muito interessante ele dizer que agora um novo leilão vai ser realizado e que agora eles vão se preocupar
em olhar e dar transparência para as empresas que vão participar desse leilão, se elas têm, então, capacidade técnica e financeira para participar de um leilão desse porte. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, querida, meu irmão Augusto, grande Piotto, boa noite para quem nos acompanha. Vamos lá. Tinha cara de trambique, parecia que era trambique e era trambique. Não fosse trambique, não teria sido anulado. E a palavra é essa mesmo, trambicagem. Tem toda a cara de que o arrosão, conforme foi anunciada a possibilidade da CPI do arrosão, escândalos sempre em aumentativos, quando o PT está no poder, estava em curso. Nós dissemos ontem aqui que as imagens, a fachada da empresa Queijo Minas, lá do Amapá, a sorveteria, as arrematadoras de um arroz que o Brasil não precisa neste momento, estavam no meio daquele que era um processo escandaloso de roubo, de fraude. Estava tudo muito escancarado. E aí o deputado Zucco está corretíssimo. Se não fosse maracutaia em curso, não teriam anulado o leilão. Essa entrevista que nós acabamos de acompanhar dos ministros, ela é uma vergonha. Porque o ministro da Agricultura está completamente enrolado, ele se embanana para explicar, e aí, com um autoritarismo visível, o ministro do MST, pasta que também atende por desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira diz: não interessa. Como é que não interessa? São bilhões de reais para a compra de toneladas de arroz que o Brasil não precisa, que seriam utilizados de forma política. Saquinho de arroz com o selo do Ministério da Agricultura, com o selo do Ministério de Desenvolvimento Agrário, para ser distribuído, sabe lá como, para parar em baia de supermercado e de quitanda, sabe lá a que preço, em ano eleitoral. Isso tem toda a cara de maracutaia, é um PT que voltou 10, 20 anos e acha que as coisas ainda funcionam daquela forma. Mas não, o Brasil mudou. O brasileiro sabe hoje reconhecer fraudes porque o PT ensinou para o brasileiro como é que funcionam fraudes e escândalos. Olha só, essa corretora que participou do leilão, o dono da corretora, nós vamos mostrar um print aqui, uma reportagem exibida pelo site da revista Veja hoje. Tá aí. O dono da corretora que atuou no leilão de arroz é advogado do Nery Geller. Quem é o Nery Geller? É o secretário de Políticas Agrícolas que pediu demissão, aliás, foi demitido hoje. Porque ele está no centro também desse escândalo abortado em pleno curso. Ou, se não, por que ele teria saído da pasta? Por que não foi mantido no posto? Afinal de contas, o Lula não tem o modus operandi de demitir na primeira impressão. Com exceção do general G. Dias, ninguém deixa um governo do PT quando um escândalo bate a porta. Nunca foi assim. Quantos ministros o Lula sustentou ao longo de meses e quantos sustenta? Tá aí o ministro dos Cavalos, Juscelino Filho, das Comunicações também. Sequer é do PT, mas ele não demite ministros. Esse secretário, uma espécie de número 2 ou 3 ali da pasta, que aliás tem no seu currículo ter sido ministro da Agricultura de Dilma Rousseff, portanto o elo com o PT não começou agora, foi embora no mesmo dia do cancelamento do leilão, da anulação do leilão. Então está tudo muito escancarado, ficou claro o que estava em curso no Brasil e o deputado Zucco continua recolhendo assinaturas. A informação que a nossa reportagem de Brasília, a Ruth Moraes, trouxe agora é que já abate o número de 100 assinaturas, ou seja, já cumpriu metade do necessário. É possível que nós tenhamos a CPI do arrozão. A CPI do arrozão é a antessala de um pedido de impeachment se for levada a sério. E finalizo, Paula, me estendi aqui um pouco, lembrando que também ontem nós apontamos as similaridades de escândalos desse tipo com o que a gente assistiu na Covid, na crise sanitária. O Covidão, compraram de uma empresa, Hempcare, fabricante de produtos derivados de maconha, respiradores que nunca chegaram, o dinheiro foi pago. E depois o atual chefe da Casa Civil, que era o secretário do consórcio do Nordeste, disse que aquilo aconteceu porque não sabia falar inglês, muito menos sabe usar o tradutor do Google. Pois bem,
Os respiradores nunca chegaram. E, aliás, também até hoje não foi explicado por que Araraquara foi incluído no consórcio do Nordeste, a cidade do Edinho. A distância de Araraquara a Salvador é quase 2.000 quilômetros por alguma BR.